Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao terceiro dia da nossa caminhada quaresmal. Um caminho que fazemos juntos à luz da fé, inspirado pela espiritualidade profunda de Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje a igreja nos convida a contemplar a coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um mistério silencioso, indoloroso e profundamente atual. A palavra de Deus nos diz que os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a cabeça de Jesus. Não foi apenas um gesto de crueldade. Aquele gesto é carregado de um significado. Como vocês sabem, a cabeça é o lugar dos pensamentos, das ideias, das decisões, das intenções. E Santo Afonso nos ensina que essa coroa, ela não fere apenas o corpo de Jesus, mas ela revela o estado interior da humanidade. Uma humanidade que, ferida pelo pecado, passou a produzir espinhos. E olhando para o nosso tempo, nós percebemos como que essa meditação ela é atual. Porque nós vivemos num mundo polarizado, onde as pessoas já não se escutam, onde o diferente vira inimigo, onde o diálogo dá lugar à agressividade, onde as famílias se ferem, se dividem, se silenciam. Nós vivemos num mundo marcado pela indiferença, pela pressa, pela frieza, onde o sofrimento do outro já não comove como antes. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, nasce primeiro na mente, no modo de pensar, no modo de julgar, no modo com que eu olho o outro. Santo Afonso é claro e profundo. Os verdadeiros espinhos não foram apenas os colocados pelos soldados, mas os nossos pecados. Especialmente os maus pensamentos, julgamentos duros, a falta de misericórdia e a recusa do amor. Quantos espinhos hoje ferem o coração das famílias? Palavras não ditas, ofensas não perdoadas, o orgulho mantido, os silêncios que machucam. Quantos espinhos brotam quando escolhemos o lado da raiva, do ressentimento, da indiferença, em vez do amor. E Jesus, em silêncio, aceita essa coroa. Veja, ele não reage com violência, ele não responde com ódio, ele não entra no jogo de um mundo polarizado, mas ele assume sobre si as nossas dores, os espinhos da humanidade, para curar a humanidade por dentro. Há uma frase muito bonita da tradição espiritual cristã que nos ensina que Jesus diz a uma alma que não é para ela se compadecer apenas dele pelos espinhos que ele carrega ou por causa dos espinhos que colocaram na sua cabeça naquela coroa, mas pelos espinhos que os teus pecados cravam em mim. E essa palavra, ela nos alcança hoje. Talvez a pergunta que fique é: quais são os espinhos que eu tenho colocado sobre o Cristo? Espinhos de indiferença, de julgamento, de orgulho, de falta de perdão, da dureza do coração? A Quaresma, então, não nos pede apenas mudanças exteriores. É aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de quarta-feira de cinzas. Rasgai os vossos corações, e não as vestes. Porque a conversão verdadeira é aquela que brota da mente e do coração. No mundo confuso, Cristo aceita a coroa de espinhos para nos ensinar um outro caminho. E qual é o caminho? O caminho da mansidão, o caminho da misericórdia, do amor que não desiste, mas do amor que insiste e persiste
por cada um de nós. Por isso, como gesto concreto para este dia, Santo Afonso nos conduziria a algo muito simples e muito exigente. Hoje, faça um exame dos seus pensamentos. Vigie aquilo que você alimenta interiormente. E quando perceber um pensamento de raiva, de julgamento, de desprezo pelo outro ou de indiferença, entregue-o a Jesus e diga interiormente: Jesus, eu te entrego este espinho. E se possível hoje, gostaria de convidá-los a olhar o Cristo crucificado, a olhar a coroa de espinhos. Olhe para o Cristo crucificado e leve diante de Jesus suas feridas familiares, suas divisões interiores, seus conflitos e permaneça em silêncio. Não vá para discutir. Vá para aprender a amar como Ele ama. E como Ele nos ama, a cruz nos dá a resposta. Que a coroa de espinho de Cristo nos cure por dentro, nos reconcilie com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. E que este terceiro dia da Quaresma nos ajude a escolher todos os dias menos espinhos e mais amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.